Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 6, do verso 13 até o verso 20. Esse trecho continua o trecho maior, iniciado no capítulo 5, versículo 11, tendo nos trechos anteriores a estes de hoje uma exortação, um discurso exortativo. Nesse momento do trecho, altera-se de uma característica exortativa, de um texto discursivo exortativo, para um texto expositivo, onde se apresenta uma passagem das Escrituras, um versículo ou dois do Antigo Testamento, e vai explicar esse versículo à luz do tema que vem sendo abordado, que é a respeito da esperança. O objetivo do autor é estimular, na sua exortação, nos trechos anteriores, a esperança e a perseverança dos seus primeiros leitores ouvintes. Faz isso pelo método exortativo. Agora, antes de finalizar essa primeira parte, cujo tema é a esperança, o encorajamento, a perseverança, ele se apropria de um texto no Antigo Testamento para, expondo ou explicando esse texto, enquadrar a temática e reforçar na mente dos seus primeiros leitores ouvintes esse encorajamento a qual ele propõe. Sempre há um ligamento ou uma ligação entre esses pequenos trechos. Por exemplo, o anterior terminou com a palavra promessa, que vai se iniciar esse trecho agora da mesma maneira. Ou seja, estimula-se a perseverança, estimula-se a esperança, baseando-se na promessa feita por Deus em Cristo. Agora, se apropria de um versículo do Antigo Testamento, especificamente Gênesis capítulo 22, versos 16 e 17, que é citado no verso 14 do nosso trecho, para reafirmar esta promessa. Assim diz o versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Bem, ele vem estimulando os hebreus à perseverança, encorajando-os a manter-se firmes, fiéis até o fim. E toma como referência Abraão, que é o símbolo dos que creem, que é o símbolo da perseverança, símbolo esse também utilizado pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, tanto em Gálatas capítulo 3, quanto em Romanos capítulo 4. Parece-se que na igreja primitiva do primeiro século, por exemplo, aquelas igrejas primitivas, Abraão sempre é tomado como símbolo da fé e da perseverança, uma vez que é necessário que a igreja persevere diante de tantos obstáculos, perseguições e dificuldades. Diante de tantas situações adversas que estão em torno dela no mundo, ela precisa manter-se perseverante. Toma-se então Abraão como referência. A promessa que Deus fez a Abraão se estende em Cristo, a promessa à igreja. Esse é o objetivo do autor. E aí, para que esses primeiros leitores ouvintes tenham bastante reafirmado em seus corações o valor dessa promessa, ele então apresenta Deus prometendo a Abraão, citando Gênesis 22, 16 e 17, num trecho pequeno que diz no verso 14: certamente te abençoarei e te multiplicarei. O trecho anterior a esse que não é citado aqui, o verso 16, fala sobre o juramento de Deus. Deus prometeu a Abraão e Deus jurou a Abraão que esta promessa seria cumprida. Então, isso tudo é para reforçar o caráter irrevogável da promessa
que se realizou em Abraão e agora se realiza nos cristãos. Então ele continua finalizando esse primeiro bloco desse trecho no versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Essa referência a Abraão é para estimular e encorajar os cristãos, esses primeiros ouvintes leitores do autor da carta aos Hebreus. Olhem para Abraão, vejam o tempo da sua perseverança, veja o tempo da sua espera. Veja que ele creu, mesmo contra todas as adversidades que se levantava, ele se manteve firme. E no final, alcançou a realização da promessa. Em outras palavras, nesse trecho expositivo, o autor diz: assim também conosco. Assim como Abraão esperou por muito tempo e teve a promessa realizada, assim, irmãos, não desanimem pelo tempo que esperamos e pelo tempo que ainda esperaremos, pois a promessa é fiel e será cumprida, assim como foi com Abraão. Então ele usa um versículo 2 de Gênesis, apresenta Abraão como símbolo daqueles que creem e perseveraram, toma como referência o tempo da sua perseverança, as adversidades que ele enfrentou, para mostrar agora aos cristãos que, da mesma maneira, ou não de forma diferente, também os cristãos enfrentarão adversidades e terão que esperar um tempo também bastante comprido. Mas a garantia da promessa é real, porque Deus é quem prometeu. Então, nesses versos 13, 14 e 15, ele toma esse trecho de Gênesis, apresenta o versículo, a passagem, e faz uma exposição referendando Abraão na vida dos cristãos. Estica ainda mais o seu argumento agora no verso 16, tomando como exemplo o juramento entre os homens. Como que acontece entre os homens na sociedade? Aí ele diz o verso 16: pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Toma a referência da sociedade para dizer que o valor do juramento, ele é grande e finaliza as contendas. Quando duas partes disputam ou brigam sobre alguma coisa e jura-se, sempre se jura por alguém mais importante, por alguém que é superior. Deus não tinha e não tem ninguém superior a ele. Por isso, jurou por si mesmo. E, diante do juramento dos homens, as contendas são resolvidas. Finaliza-se as controvérsias, ou seja, tudo é finalizado. Ele utiliza essa referência para dizer para nós: as promessas de Deus que se realizam ou se realizarão em nós por meio de Cristo são promessas verdadeiras, que a semelhança de Abraão na sua relação com Deus, Deus jurou e cumprirá. Isso tudo é um alongamento do último versículo do trecho anterior, que é o versículo 12, onde ele evoca a experiência daqueles que imitaram e pela fé e longanimidade, ou seja, pela fé e paciência e perseverança, herdaram as promessas. Esses devem ser imitados agora na vida dos cristãos. Precisamos olhar para eles e tomar o caminho deles, na confiança de que Deus prometeu e Deus jurou por si mesmo. Após ele citar a experiência humana, como que ela resolve as suas contendas, finalizando pelo juramento, agora ele volta a falar da relação de Deus conosco pelas suas promessas e juramentos. Verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se
interpôs com juramento. Ou seja, Deus rebaixa-se ao nível dos seres humanos para, numa linguagem que os seres humanos compreendam, tomando as referências das sociedades humanas, ele então faz o juramento. Não que ele precisasse fazer juramento para ratificar a sua palavra, mas quando ele desce para dialogar com os seres humanos, ele precisa dialogar no nível em que os seres humanos compreendam. E essa compreensão acontece a partir das referências sociais, a partir das referências e das experiências do ser humano. Então Deus lida com o ser humano a partir da realidade do ser humano. Ele rebaixa-se a sua realidade infinita, certamente incompreensível por nós, para, no nível do ser humano, dialogar com ele usando as referências e as experiências compreensíveis pelos seres humanos. Então ele desce a esse nível e faz o juramento, porque para os seres humanos, principalmente da época antiga, o juramento era uma garantia de se cumprir aquilo que se prometeu. Então Deus faz isso, não porque era necessário, mas por causa do ser humano, para que o ser humano compreenda a mensagem dele. Isso é muito interessante, a forma como Deus dialoga com o ser humano no nível do ser humano. Então ele esvazia-se, ele rebaixa-se, para, dialogando com o ser humano no seu nível de compreensão, transmita a sua mensagem. Esse nível de compreensão vai sendo alterado ao longo dos séculos, do avanço das sociedades e de todos os fatores que compõem a sociedade humana, né? Então, esse diálogo vai sendo alterado dentro da capacidade do ser humano de compreensão. Nesse caso aqui, era o juramento. E aí ele continua dizendo no versículo 18: para que mediante duas coisas imutáveis, ou seja, quais são as duas coisas imutáveis? São os dois termos que regem o trecho: a promessa e o juramento. Deus prometeu e Deus confirmou a sua promessa com o juramento. Essas duas coisas são imutáveis. Então ele diz: para que, mediante duas coisas imutáveis, promessa e juramento, nas quais é impossível que Deus minta, e aí ele faz uma referência a Números 23, verso 19, Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou mude de ideia ou se arrependa. Por isso, ele é imutável. Então, cita-se aqui: é impossível que Deus minta. Então, se é impossível que Deus minta, por que ele jurou confirmando a promessa? Como já disse, para que o ser humano, homens e mulheres, mediante esses atos discursivos de Deus, essa fala, compreendam a grandiosidade daquilo que lhes é prometido e a imutabilidade dessa promessa. E aí ele nos estimula dizendo: forte alento tenhamos. Ou seja, sejamos corajosos. Ele apela para que haja um encorajamento. Forte alento tenhamos, sejamos encorajados. Por isso, pela promessa, pelo juramento. Nós que já corremos para o refúgio. Aí ele cita aqui uma metáfora colocando os cristãos como refugiados, aqueles que estão em perigo, aqueles que estão ameaçados e precisam de um lugar de refúgio. Na cultura judaica, bíblica antiga, seria o templo, ou seriam certas cidades, chamadas cidades de refúgio, onde o perseguido, aquele que está com a sua vida em risco, corria para não ser morto, para ser protegido. Então ele toma essa referência da tradição bíblica do Antigo Testamento e apresenta-nos como aqueles que são refugiados, aqueles que estão em perigos, que estão correndo riscos
e que por isso encontram num determinado lugar o refúgio, mas não perdem a condição de refugiados. Então ele diz: nós que já corremos para o refúgio, nós que somos refugiados, que buscamos nesse refúgio a segurança. Esse refúgio é Jesus Cristo, o sacerdote imutável, que é o tema de toda a carta aos Hebreus, o sacerdócio de Jesus Cristo, o lugar seguro para onde os refugiados correm, os quais somos nós, assim ele apresenta, a fim de lançar mão da esperança que nos está proposta. O refúgio é Jesus Cristo. Corremos para ele para alcançar essa esperança, para lançar mão, para pegar essa esperança que nos foi proposta, ou seja, que nos foi prometida, assim como a Abraão, assim também a nós, com juramentos para que se ratifique a palavra dada. Verso 19, toma-se outra metáfora, a qual temos por âncora da alma, ou seja, é a esperança que é a âncora da alma. Âncora é o objeto da navegação, em que os marinheiros recorrem quando, diante da tempestade, diante do balançar do navio nas ondas e nos ventos, eles lançam as âncoras para firmar o navio diante das ondas, do vento e da turbulência do mar. Então, a âncora é utilizada não apenas no porto para estacionar o navio, mas também isso é uma experiência da navegação na antiguidade, uma metáfora que não tem referência na tradição bíblica do Antigo Testamento, do mundo judaico, mas tem uma referência no mundo greco-romano. É uma metáfora helenista, em que os navegadores, diante da turbulência do mar, em alto mar ou em qualquer lugar que estivessem, eles jogam a âncora e esta então firma o navio e ele é, de uma certa forma, protegido de ser levado de um lado para o outro. Então ele usa essa metáfora para apontar que assim também nós, seguidores de Jesus, vivemos num mundo muito agitado, muito turbulento. Mas nós temos uma âncora que podemos lançar ao mar agitado e mantermos firmes, apesar de tudo estar agitado ao redor. Essa âncora da alma é a esperança. Então, o que nos mantém firmes, o que nos mantém seguros, o que nos mantém tranquilos, calmos, confiantes em meio a toda a turbulência ao nosso redor, é a esperança. É a esperança da salvação eterna. É a esperança da vida eterna em Cristo. É a esperança da ressurreição dos mortos em Cristo na sua vinda. Essa esperança é que é como uma âncora que diante do mar agitado lançamos no fundo e mantém o navio firme. É a esperança, a âncora da nossa alma. Assim ele usa essa metáfora. Segura e firme, e que penetra além do véu. Agora ele mistura as metáforas. Enquanto a âncora é lançada para baixo, para o fundo do mar, para dar estabilidade ao navio diante da turbulência, agora ele diz que essa âncora que temos, que é a esperança, nós lançamos para o alto. Nós lançamos para o santuário eterno de Deus nos céus, para além do véu. E aí ele faz uma referência ao santuário de Jerusalém, onde havia o lugar santo e o santo lugar, separados por um véu, e que o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar no dia da expiação uma vez por ano. Isso está em Levítico, capítulo 16, versos 2 e 12. Lugar acessível ao sumo sacerdote uma vez por ano. Jesus, sendo o verdadeiro sumo sacerdote, penetrou nesse lugar santo, atravessou o véu. E a nossa âncora, nós lançamos lá.
Lançamos além do véu, onde Deus está e onde o nosso sumo sacerdote também está. Lançamos essa âncora lá. A nossa esperança está lá, em Cristo, que atravessou o véu, está ao lado de Deus no lugar santo, segura e firme, e que penetra além do véu. A nossa âncora, que é a esperança da nossa alma, é lançada além do véu, no lugar antes inacessível a todos os homens, com exceção do sumo sacerdote, agora acessível a nós. E aí ele finaliza o trecho dizendo: aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem, segundo o modelo, não levítico, mas segundo o modelo de Melquisedeque. Aí ele retoma o tema do capítulo 5, verso 10, do trecho, do bloco anterior, em que ele interrompeu para fazer a exortação, mas agora ele volta a essa temática do capítulo 5, verso 10. Foi feita uma introdução do verso 11 do capítulo 5 até o capítulo 6, versos 20, por meio de uma exortação e por meio de uma pregação expositiva. Ele encoraja-nos, nos dá ânimo para mantermos a perseverança, a fé firme até o final. E agora ele retoma ao trecho do sacerdócio de Cristo segundo o modelo de Melquisedeque, a qual, no próximo capítulo, capítulo 7, ele vai desenvolver. Um abraço.